Fala turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Chegamos em nossa 24ª aula dessa maratona de estudos. Então, gente, a nossa 24ª aula, não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do 9º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós vamos ver as equações irracionais, página 110. Já vimos a equação quadrática do segundo grau, já vimos a equação biquadrada, agora nós vamos falar das equações irracionais. Então, gente, o objetivo dessa aula é resolver problemas do cotidiano envolvendo as equações irracionais. Ou seja, nós vamos ver de que forma se dá a resolução de uma equação irracional. E aí, vamos juntos? Então, primeiro vamos definir, ele está dizendo que a equação irracional é toda equação que apresenta a incógnita no radicando. Ela é chamada de equação irracional. Mas vamos ver de que ele está falando sobre essa incógnita no radicando, como? Vamos ver como se escreve ou é escrita uma equação irracional. Então, gente, a equação irracional é uma equação desse tipo aqui. Tem uma incógnita aqui no radicando, né? Ou seja, vamos prestar atenção. Nós temos uma igualdade, primeiro e segundo membro. No mínimo uma letra é uma equação. Ela é uma equação irracional porque tem a extração de raiz e nessa extração de raiz, como radicando, vem uma incógnita. Portanto, ela é considerada como uma equação irracional. Você pode estar se perguntando, mas como nós vamos solucionar uma equação desse tipo? Como nós vamos extrair a raiz quadrada de x mais 5? Quem é x? Qual é o valor de x? Primeiro, preste atenção. Não podemos estar preocupados sobre qual é o valor de x. Não podemos estar colocando aleatoriamente valores numéricos aqui a x para satisfazer o problema. Isso daí pode acontecer? Pode, mas não é bom. Dificulta na resolução. E você deixa de aprender as habilidades essenciais que resolvem todas as equações irracionais. Então, gente, o primeiro passo para resolver uma equação irracional é torná-la em uma equação quadrática, a do segundo grau. Como? Nós vamos usar habilidades da potenciação e da radiciação. Então, para resolver essa equação, o primeiro passo, já que queremos tornar ela uma equação quadrática do segundo grau, é nós adicionarmos expoente 2, tanto ao primeiro quanto ao segundo membro. Mas prestem atenção. Nós estamos adicionando o expoente 2 a todo o primeiro membro, portanto, também a todo o segundo membro. No primeiro membro, nós ficamos com a raiz quadrada de x mais 5 elevado a 2. No segundo membro, x menos 1 elevado a 2. O segundo membro, nós podemos ler assim, o quadrado da diferença de dois termos, estudado no 8º ano. Gente, aqui no primeiro membro é muito simples nós sabermos como nós vamos solucionar. Como nós vamos solucionar o primeiro membro? Vocês lembram que há uma habilidade da potenciação que diz que se o expoente for exatamente igual ao índice, eu posso cortar tanto o índice quanto o expoente, sobra somente o radicando, quem está dentro de parêntese. É isso que nós vamos fazer inicialmente. Inicialmente nós vamos retirar tanto o expoente quanto o radical. Mas para o segundo membro, nós devemos prestar atenção que aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Consiste em ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Portanto, ficamos com x mais 5, porque nós retiramos o expoente e o radical, então ficou somente o radicando x mais 5. No segundo membro ficou o quadrado do primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, x, 2x, vezes o segundo, o próprio 2x, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado. Quando nós solucionamos, nós vamos ficar com x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. O que eu fiz aqui? Organizei. Isso vocês já sabem como organizar. Juntar no primeiro ou no segundo membro todos os termos e aí no segundo membro deixar 0. Foi isso que eu fiz. Agora, nós estamos com a equação quadrática do segundo grau. X ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Vamos calcular as raízes dessa equação. Portanto, nós sabemos
Para calcular as raízes de uma equação de segundo grau, o primeiro passo é encontrar o discriminante delta. Para acharmos delta, nós devemos primeiro entender quem é A, quem é B e quem é C nessa equação. A é 1, B é menos 3 e C é menos 4, termo independente. A fórmula que nos permite calcular delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Portanto, gente, nós vamos usar A, B e C para nós calcularmos o discriminante delta. Como já sabemos quem é A, quem é B e quem é C, vamos substituir aqui na fórmula. Ficaremos com A sendo 1, B menos 3 e C menos 4. Faremos a substituição, ficamos com menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes C, que é menos 4. Portanto, gente, menos 3 ao quadrado dentro do parêntese é 9 positivo, menos vezes menos é mais, 4 vezes 1 é 4, vezes 4, 16. Quando somamos 9 mais 16, delta é 25. Se delta é 25, ele é maior que zero, essa equação tem duas raízes reais distintas diferentes. Vamos calcular essas raízes reais distintas diferentes. Para calcular essas raízes, nós temos a fórmula de Bhaskara, a segunda parte, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a, que nós separamos para encontrar x1 e x2. Portanto, x1 é calculado por menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. x2 é calculado como menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes a. O que difere aqui entre um e outra, mais e menos. E aí nós vamos aplicar agora aqui, fazer a substituição, onde tiver A, B e C e delta, colocar os valores já encontrados. Para x1 nós ficamos com 3, menos a raiz de 25 sobre 2 vezes 1. Então, aí nós ficamos com 3, a raiz de 25 é 5, dividido por 2. 3 menos 5 dá menos 2. E menos 2 dividido por 2 dá menos 1. x1 é menos 1. Agora nós vamos calcular x2. Para calcular x2, vamos usar a segunda parte. Menos b mais raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então ficamos com 3 mais a raiz de 25 sobre 2 vezes 1. 3, a raiz de 25 é 5. 3 mais 5 é 8, dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. x2 é 4. Gente, encontramos x1 e x2. Já que encontramos x1 e x2, nós já encontramos a solução dessa equação irracional. Estamos dizendo que os números que podemos substituir por x na equação irracional e resolver, solucionar, operar, e torna a sentença verdadeira é tanto o 1 quanto o 4. Então, gente, nossa aula de hoje fica por aqui. Solucionamos um único probleminha. Ele envolveu a equação irracional e a equação quadrática do segundo grau. Nós já tínhamos estudado a equação quadrática, nós vimos a equação irracional. Vocês viram que é simples solucionar uma equação irracional. Portanto, não esqueça de solucionar os problemas propostos lá no formulário. Deixar o seu comentário aqui, curtir as nossas videoaulas, compartilhar com seus colegas. Um forte abraço e até o próximo encontro.